Bom dia a todas e bom dia a todos. Em meu nome, também em nome do Bacharelado em Relações Internacionais, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, dou boas-vindas a todas vocês e, ao mesmo tempo, agradeço e parabenizo a Fundação Perseu Abramo, em nome do seu diretor, em nome de seu presidente, Paulo Okamoto, e também do diretor de cooperação internacional, professor Walter Pomar, ambos aqui ao meu lado, pela iniciativa de organizar o seminário 50 anos da independência dos países africanos de língua oficial portuguesa. Entendo que temos um grande desafio pela frente na construção de uma agenda de trabalho que tem o continente africano e suas diásporas como um campo de interesse político, e, nesse sentido, o seminário deve se constituir também como um espaço primordial de reflexões, mas também, espero, que um espaço para a construção de uma agenda que não se encerre às 20 horas do dia de amanhã, mas que possa ter continuidade nas ações desenvolvidas aqui pela Universidade Federal do ABC e também pela Fundação Perseu Abramo. É relevante observar, como venho apontando em inúmeras ocasiões, que os estudos clássicos sobre o continente africano, grande parte deles produzidos fora do Brasil, já não são suficientes à compreensão das configurações que caracterizam o transcurso histórico dos povos africanos nos seus múltiplos aspectos e formatos históricos de manifestação do ponto de vista das demandas políticas de conhecimento daqueles que ocupam posições subalternizadas no âmbito das relações de poder. Como decorrência, não se ajustam a formatos epistemológicos, conceituais e temáticos herdeiros de uma tradição intelectual ocidental-cêntrica que vem sendo substantivamente criticada ao longo das últimas décadas em nome da necessidade de dar voz à legitimidade, à emergência protagonista dos povos subalternizados, não só como objetos de reflexão, como tem sido desde sempre, mas como sujeitas e sujeitos produtoras de culturas, histórias, memórias, saberes e conhecimentos. Vocês viram muito bem o programa do seminário, que, como disse o professor Walter Pomar, construído com todas as entidades e as pessoas que se envolveram com ele, e perceberam que hoje e amanhã teremos a oportunidade de dialogar com importantes pesquisadoras e pesquisadores. Os sentidos das independências e os desafios atuais, passados 50 anos, são de extrema importância se quisermos, de fato, entender o lugar que o Brasil pode ocupar enquanto parte importante da sexta região da África e porque podemos e devemos formar uma mesma comunidade com Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 5 décadas após a conquista da independência pela maioria dos países africanos ao sul do Saara, a África continua desempenhando um papel central na dinâmica global. Rica em recursos naturais e marcada por uma história de resistência, a região segue sendo alvo de interesses econômicos e políticos internacionais. O processo de descolonização, contudo, não encerrou as estruturas de exploração e dependência que ainda hoje moldam suas trajetórias. Diante das comemorações dos 50 anos das independências dos países africanos de língua oficial portuguesa, é fundamental que a reflexão sobre esse marco histórico não se limite a uma revisão superficial dos eventos passados. Mais do que rememorar as lutas travadas, é preciso analisar as heranças do colonialismo e os desafios contemporâneos que persistem na região. A independência desses países, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, foi catalisada pela Revolução dos Cravos de 25 de abril de 1974, em Portugal, que precipitou o fim da guerra colonial. No entanto, a liberdade política não veio acompanhada de uma ruptura efetiva com os mecanismos de dominação econômica. O controle sobre os recursos naturais, a influência de potências estrangeiras e a imposição de dívidas externas mantiveram os laços neocoloniais.
Apesar de compartilharem experiência de colonização portuguesa e a língua oficial, cada um desses países desenvolveu trajetórias próprias, influenciadas por suas diversidades geográficas, culturais e históricas. Um olhar atento sobre essa pluralidade é essencial para compreender as dinâmicas internas e os desafios específicos que enfrentam no século XXI. As celebrações dos 50 anos de independência devem ir além do simbolismo e inserir-se em uma perspectiva de justiça histórica e reparação. E aqui eu grifo a palavra reparação. A exploração de recursos naturais por corporações multinacionais, a manutenção de dívidas externas impagáveis e a ingerência política de potências estrangeiras demonstram que as cadeias de exploração colonial não foram completamente rompidas. Diante desse contexto, é essencial construir uma solidariedade global autêntica em apoio às lutas dos povos africanos. A resistência contra o neocolonialismo e as diversas formas de exploração não é apenas um dever histórico, mas uma necessidade urgente. É fundamental denunciar e combater a lógica capitalista que continua impulsionando a opressão, seja em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Palestina, República Democrática do Congo e em outras regiões do mundo. Que as comemorações das independências sirvam não apenas como um olhar para o passado, mas como um chamado para a construção de um futuro verdadeiramente livre e justo para todos os povos colonizados. Por isso, a Fundação Perseu Abramo e a Universidade Federal do ABC, parceiras de longo tempo, acertam ao promover o seminário, e a minha esperança é que ele sirva também para animar o campo dos estudos africanos aqui na Universidade Federal do ABC, além de um diálogo em curso especialmente promovido e que deverá ser motivado pelos povos do Sul. Os povos do Sul entenderam, e não é de hoje, que existe uma consanguinidade abominável de todos os sistemas de exploração e de opressão que sucessivamente e ao longo dos séculos o Ocidente nos impôs. Logo, o Brasil não pode ser um mero observador, ele é parte histórica dos PALOPs, ele é parte histórica dos países africanos de língua oficial portuguesa. Para finalizar, vale repetir aqui o que já disse inúmeras vezes o Frantz Fanon e que se encontra registrado em uma de suas passagens em Os Condenados da Terra. Ele diz: o dever da memória é essencial porque o passado nos atormenta, porque ele ainda nos marca cruelmente com seus estigmas e porque é importante virar o mais rápido possível estas páginas que infelizmente não podemos rasgar. A memória também é essencial para tornar mais firme nosso repúdio absoluto e definitivo às práticas abjetas e a todas as ideias que aviltaram a humanidade. A memória, enfim, é essencial para desencorajar daqui para frente todas as tentativas de reanimação da besta imunda que poderia ainda dormitar no inconsciente dos homens. Para exorcizar o passado e no presente fazer justiça, é preciso avaliar os danos imediatos e os efeitos duradouros que foi sofrido por alguns e infligido por outros, sem ceder à tentação do rancor nem às simplificações concludentes do confronto. Quero, aqui para finalizar, saudar muito especialmente as companheiras e os companheiros que deixaram seus afazeres em outras regiões, em outros lugares e vieram aqui colaborar com esse debate. E as cito, e peço desculpas por não citar todos, mas vou citar aqui companheiros que há muito tempo fazem parte dessa luta, dentro e fora da academia: o Jonoel Gonçalves, professor Jonoel Gonçalves, professora Matilde Ribeiro, professor José Luiz Cabasso, que vai chegar depois, professor Belucci, a professora Rita Chaves, que também só chega mais tarde, professora Vera Duarte, que está aqui ao lado, a professora, melhor, companheira nossa, Dice Carrion, que chega mais tarde, Mártios Chagas, nosso secretário, professora Inocência Mata, a Ellen Coutinho, que é a diretora da Fundação, e outras professoras e professores aqui da UFABC que se juntam dessa forma à Fundação Perseu Abramo através desse seminário, esperando que ele seja o primeiro de muitos outros que deverão vir a cada novo ano. Obrigado.